Começando mais um Antenados Pergunta, e você conhece muito bem o formato desse segmento do Antenados na geral. Aqui nós sempre recebemos uma personalidade, cristã ou não, para debater sobre os assuntos mais polêmicos, sobre a sua fé, suas convicções e sobre a Bíblia. Para me ajudar a perguntar aqui e entrevistar, está ao meu lado aqui Del Cordeiro, César Carvalho e Michel Medeiros. E então vamos conhecer um pouco sobre o nosso entrevistado de hoje. Eu sou o pastor Marcos Gladstone, pastor da Igreja Cristã Contemporânea, sou advogado, teólogo e sou casado com o pastor Fábio Inácio. Nós temos 2 filhos, um com 11 e outro com 10, Felipe e Davidson, são frutos de uma adoção conjunta e estamos aqui hoje para tratar desse assunto tão polêmico e importante em nossa sociedade. O nosso entrevistado de hoje é Marcos Gladstone, o líder da Igreja Contemporânea no Rio de Janeiro. Marcos, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Marcos, deixa eu iniciar. Eu acho que a gente já tem que entrar de cara no assunto, que acho que é o assunto que hoje está mais em voga no momento, principalmente quando nós falamos de evangélicos, a comunidade talvez evangélica, a igreja evangélica e a comunidade homossexual, a igreja homossexual, a qual você representa aqui, porque o perfil mudou muito de tempos para cá. Eu acho que tanto os evangélicos quanto os homossexuais, se assim posso falar, a ideia do que é homossexual mudou muito. A gente falou isso num programa passado nosso aqui, que antes era muito ligado à promiscuidade, a doenças, e hoje você tem médicos, tem advogados, tem pessoas de família, e que tem parceiros e querem adotar pessoas e, enfim, que a única, às vezes, diferença que ela tem entre qualquer outra pessoa é a questão da opção sexual dela. Do mesmo modo, evangélicos também. Se tinha uma ideia de evangélico que cabeça fechada, e hoje também você tem pessoas bem letradas, pessoas com mente aberta, que estão dispostas a conversar. Porém, no momento que a gente vive, parece que não existe margem para diálogo ou conversa, mesmo com discordância, que eu acho que vai haver hoje aqui, mas diálogo aberto, de concordo, discordo, é só sim ou não, porque se você, às vezes, falar talvez, você pode até ser massacrado pela comunidade evangélica ou ser massacrado pela comunidade LGBT, pelo seu tipo de posicionamento flexível. Eu quero entrar, então, logo no assunto da homofobia, que é um troço que eu acho que cresceu tanto e hoje as pessoas não conseguem nem saber do que estão se conversando. Qual é a sua visão sobre o que é, primeiramente, talvez uma definição do que é homofobia? Porque quando a gente fala com uma pessoa homofóbica, a gente está chamando ela meio que fobia é uma doença, você é um doente, né? Isso é muito forte. E se você entende que o posicionamento, eu não estou falando de liderança evangélica, estou falando dos evangélicos, é um posicionamento homofóbico, você entende que a comunidade evangélica é homofóbica e o que seria homofobia para você? Bom, assim, a gente tem um país que mais mata por crime de ódio aos homossexuais no mundo, não é? E a gente poderia definir homofobia como realmente esse tipo de violência que acaba causando morte, acaba causando lesões, não é assim? Machucam as pessoas. Dentro da igreja isso, né? Talvez esse seja o nosso enfoque hoje aqui. Com o grupo que eu lido, né, que são a maior parte de homoafetivos que viveram dentro de igreja e chegam destruídos, né, não por fora, mas por dentro. Pessoas que já tentaram suicídio diversas vezes, né, já tiveram problemas sérios psicológicos, já foram internados de várias formas para poder mudar aquilo, né, assim, querendo, né, assim, de uma forma, uma solução para aquilo. O que hoje eu vejo a questão da homofobia, né, ou talvez do não entender ou de não dialogar a questão da homossexualidade dentro da igreja, são esses danos que acabam causando a tantos que hoje estão longe da igreja. Na verdade, por exemplo, poucas pessoas que hoje frequentam a nossa igreja estavam dentro de uma igreja evangélica, já foram evangélicos e hoje estão decepcionados com a igreja, né? Não podem ouvir o nome de um pastor, não podem ouvir o nome de igreja, não é? E aí a gente vem reconstruir tudo isso, né? Vem tratar e trabalhar essas pessoas que hoje foram vítimas, não é assim, de falta de entendimento, de discernimento, né? Talvez até de igrejas e de pastores. Eu não posso dizer que a igreja evangélica é homofóbica, né? Assim, eu seria leviano, porque vão na nossa igreja pessoas de diversas ramificações evangélicas, vão pastores da nossa igreja para poder entender e como lidar com um familiar, por exemplo, que
é homoafetivo, né, que aceitam os familiares, né, que são homoafetivos, mas só que muitas vezes não podem se expor, né, com medo de serem retaliados dentro da sua comunidade de fé, da sua igreja, de serem expulsos, de serem retirados e banidos, né? Eu vejo não uma igreja evangélica que não aceita homoafetivos, eu vejo alguns líderes isolados que trabalham e parece que acham que os homossexuais vão dominar o mundo, que se falar sobre isso todo mundo vai virar homoafetivo, e não vai acontecer. Deus nos constituiu para sermos minoria, né? Os homoafetivos sempre serão uma parcela pequena, sempre houve no mundo, sempre haverá, e normalmente essa margem é mais ou menos aí de 10% da população, que não pode simplesmente ser jogada fora, né? Assim, não, a gente não aceita e pronto. Então, hoje a gente vem trazer esse novo discernimento, esse novo entendimento, que a igreja já fez isso muitas vezes. Né? Em determinado momento da história, a igreja não aceitou os escravos, aceitava, né, assim, a escravatura, né? E dizia que era imposto pela Bíblia, que podia, né, assim, ela repensou isso, né? Em determinado momento, as mulheres eram a questão da vez, não podia se falar, né? Tinha que seguir aquela questão de Paulo, e aí se fez um entendimento e se interpretou, e por que não? Mulheres não podem assumir nas suas funções, e a gente acaba vendo isso hoje tudo em foco, em volta da questão da homossexualidade, né? E por que não ser a próxima vez, né, assim, a chance e a oportunidade de ser dada aí aos homoafetivos? Na sua visão, então deixa eu tentar entender um pouquinho mais. Na sua visão, então, a posição clássica, né, da igreja evangélica ao longo da história de discordar, mas amar, né? Seria homofobia também? Na verdade, a gente pode falar de história, né? Porque na verdade, durante um bom tempo, a igreja foi tolerante, a igreja cristã. Se a gente for lá estudar bem no início, né, no princípio, a gente vê, inclusive, estudos sobre santos, né, lá no início da igreja, que eram homoafetivos, né, assim. Então, lá tem fotos, né, imagens, né, a gente pode ver isso. A questão da homofobia, eu não posso falar da homofobia, mas da repulsa aos homossexuais, ela começou mais ou menos no século XV. Né? Houve algum problema que a gente não sabe, né, assim, muito bem na Igreja Católica, né, assim, uma crise de consciência, e aí começou a se usar, por exemplo, a palavra sodomita dentro dos textos bíblicos, que até então não se tinha. Não é? Lá em Coríntios, foi a primeira vez, foi lá no século XV, mais ou menos 1433. E logo depois veio a Reforma Protestante. Então, houve ali uma crise de consciência que começou a pensar, não, olha, a gente tem que tá crescendo, ou o que é isso? Tem dentro do clero esse tipo de questão, e a gente precisa dar uma resposta a isso. Então aí a gente vê, logo depois em seguida, né, assim, 1500, né, a gente começa a ver uma história onde se fala muito, né, começa um conservadorismo nesse ponto para afastar os homossexuais. Então desde então começa-se essa crise, né, assim, e esse conflito que veio se acirrar, eu acho que muito agora, porque realmente está se aparecendo, né? A gente pode falar de que há 10 anos não é a mesma coisa, né? Eu, por exemplo, década de 90 não é a mesma coisa que hoje no ano 2000, não é agora, no ano 2000 não é o que é hoje no ano de 2014. Agora, Marcos, na sua fala, pareceu, me corrija se eu estiver errado, que, portanto, acreditar que o homossexualismo é pecado é uma novidade do século XV e uma característica única e exclusiva da igreja cristã. Mas não é. Nem é a característica exclusiva da igreja cristã, né, do cristianismo, e nem do século XV. Nós não vamos encontrar em nenhuma cultura, em nenhum tempo da história, uma cultura que tenha tratado com naturalidade. Como não? O homossexualismo. Você não tem a isso. Grécia. Não. Você vê a Grécia toda envolvida nisso, né? Inclusive é um padrão educacional todo voltado num sentido até que no meu ver é todo errado, né? A gente vê depois Roma impondo isso. O judaísmo, eu creio, né? E a gente já conversou com alguns sábios, rabinos católicos, rabinos judeus, e eles falaram muito sobre essa questão que esse tipo de refreamento aconteceu exatamente na época quando se nasceu o farisaísmo, né? Quando o povo volta do exílio, não é? E procuram se buscar um bode expiatório da vez. O que foi que aconteceu? Qual foi o problema? Por que a gente errou? Por que a gente foi
perdeu a terra da promessa, né? E aí começa todo a setorizar um setor de extremismo religioso que nasceu, né, assim, essas castas, né, os fariseus, né, os grupos, né, envolvidos mais nessa questão da lei, e daí começou a se normatizar muitas coisas. Tanto é que a gente vê hoje, a gente sabe que Levítico, por exemplo, ele foi terminado depois, nesse período, a gente vê várias leis e tipos de leis que não tinham na época, certamente, e foram colocadas basicamente nesse tempo. Você tem Levítico capítulo 18, por exemplo, que diz claramente que se um homem deitar com outro homem como se fosse uma mulher é abominação. Então, é uma lei de Moisés. Isso não nasceu no movimento fariseu. Enfim, o fato é que você tinha realmente a iniciação sexual. A iniciação sexual de muitos jovens gregos era por homens. No entanto, você tem, por exemplo, um texto de Platão, ele dizendo que os meninos, quando crescessem, deveriam virar homens e abandonar a relação homossexual porque não convencia que não era conveniente que um soldado fosse efeminado. Isso dito por Platão. Ou seja, tinha-se o hábito na Grécia, sim, mas era comumente aceito, fazia parte da cultura, do hábito. Não era. Assim como hoje, existe o homossexualismo. Sim, a questão é moralmente aceito por todo mundo? Não é. O Brasil, na sua maioria, por exemplo, é um país de tradição conservadora, né? Portanto, nós temos hoje o Rio de Janeiro é a cidade gay do mundo, né? Mas é um Brasil, na sua maioria, conservadora. É curioso também que você tenha dito, e aí eu só quero pontuar isso, assim, porque é uma coisa que me incomoda pessoalmente, a violência, né, e o excesso de mortes com homossexuais no Brasil ser diretamente atribuído ao pensamento cristão. Ou seja, o fato de que eu acredito que a relação homossexual seja pecado gera violência. Logo, quem mata homossexuais são os cristãos. Parece que essa... Tenta-se fazer essa ligação. Tenta-se fazer a ligação, assim, parece óbvia. Eu vou falar assim, eu não sou militante gay. Uhum. Né? E eu ia perguntar um pouco sobre isso. Eu queria muito que vocês entendessem isso. Eu não lido no campo de ficar acusando pastor ou acusando... Do ativismo. Eu não entro nessa questão, por exemplo, na Igreja Contemporânea a gente não tem uma bandeira LGBT, não tem nada lá, a gente não fala sobre homossexualidade, a gente não fala, né, sobre questões voltadas, né, assim, a grupo específico nenhum, né? Por exemplo, num culto nosso, que a gente vai falar assim do amor de Deus a todos, sem preconceitos, e por isso vão pais, vão mães, vão famílias, né? Assim, um homoafetivo sente-se bem em trazer um irmão, em trazer, né, assim, um amigo para poder frequentar a nossa igreja. Agora, culturalmente, a gente já teve em momentos na história que a homossexualidade ela foi bem aceita. Talvez não seja entendida como hoje, né? E, na verdade, eu não posso dizer que naquele momento e aquele tipo de cultura seria aceitável, até mesmo para mim. Né? Porque o que eu acredito, o que eu entendo como homoafetividade? A relação de amor e fidelidade entre duas pessoas. Por exemplo, se a gente vai no tempo de Roma, o que Calígula fez, né? Que ele profanou todo o império, onde todo mundo fazia sexo com todo mundo, com homens, com mulheres. Isso não se chama relação homoafetiva. Quando a gente fala que a gente não condena e que Deus não condena uma relação de amor e fidelidade, uma relação homoafetiva, é nesse contexto. Eu não posso dizer que o abuso sexual não seja condenado por Deus. Eu não posso dizer que a pedofilia, pelo contrário, ela tem que ser condenada e ela é condenada por Deus. A promiscuidade, ela é condenada por Deus. Isso em qualquer orientação sexual. Vamos para um rápido break. A gente já estourou um pouco esse bloco. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Fique ligado. Antenados Pergunta volta já já.